minha história foi eu jogando no asfalto, né? O Buião, antigo Buião, viu eu e meu irmão jogando ali descalço, todo mundo com tênis, a gente descalço ali com o dedo, sem a tampa do dedo. Ele viu ali, eu tava no bar sentado, no boteco em frente, onde a gente batia pelada, e achou a nossa dedicação, nosso empenho muito grande e arrumou uma peneira pra gente. A gente tinha 10 anos pra ir lá no Atlético. A gente pediu o nosso pai, ele chamou depois da peladinha a gente conversou com o nosso pai 2 dias depois, meu pai falou que não tinha condição nem de pagar o ônibus, né, que não tinha, aí a gente ligou, né, do orelhão, que não tinha telefone naquela época, né, e o Boião se proporcionou a buscar a gente lá na nossa casa, lá na rua, lá, e levar nossa primeira peneira, e depois, se a gente ficasse, ele via como é que fazia. E foi assim, o primeiro treino que ele levou a gente lá, a gente treinou o Sorineu, o falecido Sorineu, um grande pai, um grande amigo, devo muito a ele, a pessoa dele, né, ele me ensinou muito como treinador e como homem também, né, então eu lembro quando eu cheguei lá para treinar e o meu irmão bem magrinho, puta merda. Aí treinava um time de colete, outro sem colete. A hora que ele mandou treinar no time sem colete, eu falei, puta que na merda. Porra. E aí eu treinei, cara, e Deus abençoou, tocou o dedo, né? Em mim e meu irmão, a gente fez a diferença assim, né? E já ficou, a gente já ficou na hora. Ele já chamou a gente na sala e já queria. E eles arrumaram uma maneira lá de dar vale transporte, as coisas que na época, né, menino de 10 anos, era muito difícil fazer isso aí, mas eles arrumaram isso aí pra gente, pela nossa situação. E aí o Sorineu foi o meu padrinho, assim, né? E ele sempre me levava, né, pra jogar no ABB, que era um clube que ele treinava por fora, né, em alguns outros clubes, assim, que era mais, tinha um poder financeiro melhor, né? E esses clubes, assim, ajudavam a gente, dando cesta básica, ou um pai ou outro ajudava a gente, assim. E aí, eu jogava no Atlético e na Várzea, cara. Jonas Veiga, essas favelas todas aí, cara. Jogava no Atlético e na Várzea apanhava no final de semana. Era uma briga aqui, uma briga lá. Né? Leblon, Pedreira, esse lugar tudo assim. Foi uma. Cara, eu tive uma infância maravilhosa, assim. Só agradecer a Deus, cara. Eu lembro que eu jogava no Atlético no sábado, na categoria de base de manhã, e sábado à tarde, à noite, domingo o dia inteiro. Pitangui era o único campo daquela época com reflector. Então, foi a vontade de um dia entrar no Mineirão, não foi a vontade de ganhar dinheiro, não. Foi um dia jogar no profissional pelo Atlético e ver a torcida gritando meu nome, que eu, atleticano, não precisa nem falar, né, cara? Quantas vezes eu já pulei o Mineirão num jogo 3 vezes, a polícia me apanhei 3 vezes, me pôs pra fora. Até eu tentar conseguir entrar, cara. Pô, vão dar a volta, aí dava a volta. Carteirinha nata, né? Pegar resto de tropeiro ali, né? Puta, na época não tinha coronavírus, não tinha nada. Mal tinha uma boqueira, cara, que não dava nada. E é isso aí, cara. E aí fui, graças a Deus, subindo aí infantil. Sempre subi uma categoria, jogava com gente mais velha do que eu, né? Fui passando aí pro Getúlio, Bradãozinho, vários outros treinadores aí. O Levi Cooper foi um cara que me viu quando eu treinei contra o Renato Gaúcho na Selegalo, né? Faltou um lateral, eles me chamaram lá, eu subi lá e, pô, eu a miniatura e o Renato Gaúcho daquele tamanho lá, e eu entrando para debaixo da perna dele para tomar a bola, isso, aquilo, outro, e os caras viram aquela fome assim, eu tinha 14 anos para 15, e ali eles me começaram a me tratar diferente, comprar uma vitamina, um professor de musculação para me encorpar, que eles acreditavam que poderiam dar certo. E foi essa aí a minha história no Atlético, assim, pode dizer, na categoria de base. E como que foi a transição assim profissional? Como é que foi a sua chegada? Quem que te subiu? Te deu a primeira oportunidade de jogar? Então, foi com o Procópio, né? Eu lembro até hoje, o Atlético foi pro Japão, o China, não sei, fazer uma turnê lá, e aí era o Campeonato Mineiro, aí era Atlético e Vila Nova, Lacerda, antigo Lacerda, era o treinador ficou como treinador, né, do time reserva, e aí ele me pôs para treinar, né, naquela semana ali, nas 2 semanas ali, e como reserva, assim, ia jogar outro, né, eu tinha 16 17 anos, e era bem franzinho. Mas nos treinamentos, durante essas 2 semanas aí, o Lacerda apostou em mim e colocou eu
para jogar e eu lembro, foi o jogo da minha vida na Independência ali, o melhor momento da minha vida, assim, cara, assim, sem palavras, né? Você vê seus sonhos se realizar e foi isso aí, cara. E dali, quando o profissional voltou, acho que o Paulo Roberto estava machucado. O grande patrão Paulo Roberto, um exemplo para mim aí, tantos anos. Acho que o motivo de eu ter ficado tantos anos no Borussia, assim, também foi ver a história do Paulo Roberto no Atlético. Eu sempre via ele lá como um mito, né? E aí eu acabei que o profissional voltou e eu joguei com o profissional ali. Porra, só cara fera ali, Tafarel, aqueles caras todos, que Tafarel, todo mundo sabe, foi o meu pai. Ele me acolheu, ele me dava roupa, ele chegava de BMW para me levar lá na favela do Céu Azul, a favela parava. Cara, que isso aí, é o Tafarel, cara. Simplicidade, cara, ali foi meu exemplo. Campeão do mundo, dinheiro pra caramba, e a simplicidade dele. Então, Deus colocou pessoas boas na minha vida, assim. Para mim, ter o exemplo, dinheiro não paga tudo. Então, isso foi para mim um dos maiores exemplos. Concentrar com o Tafarel, cara, porra, você não pode nem dar um peido. Todo puta que pariu. Caramba, não pode roncar. Ficava assim, né? Mas o cara era o cara, paizão, cara. Um paizão assim, ia no churrasco na casa dele, levava a gente pra igreja, Caçapa, Neguete, Lincoln, aquela geração lá, cara, uma geração maravilhosa, 96, assim, 97. O Atlético teve muito jogador de base, né? E foi isso aí, cara. Foi maravilhoso até. Aí eu fiquei aí jogando, joguei bem, depois descia pro Júnior, jogava profissional, ia no banco, e aí em 96 mesmo, que foi a que eu tive uma oportunidade, em 97 com o Leão, assim, que eu me firmei. E aí foi muito rápido, né? Em 97 fiz o brasileiro, o mineiro, machuquei logo no começo, e depois veio o brasileiro, era eu e o Vitor nas laterais, né? Eu lembro que eu era o quarto reserva quando o Leão assumiu, né? Tinha o Lira, Marcos Adriano e mais os outros. O Leão chegou lá e levou um time para Brasília e eu nem fui nesse time e trabalhei. Quando ele voltou, ele dispensou um tanto de gente e pôs eu ali. Eu fui de quarto reserva, a terceiro reserva, depois no segundo time no reserva e aí até o time titular ali, antes de começar o brasileiro. E aí comecei o brasileiro, a gente perdeu 3 seguidas, Atlético Paranaense, Palmeiras e Botafogo. E o Leão chamou a gente na sala, todo mundo metralhando. Esse time de essa molecada não dá, a torcida criticando, né? Muito jogador novo. E o Leão falou pra gente na sala: Ó, eu vou segurar isso aí, tá? Vocês têm meu apoio. Mas a hora que eu falar que deu, deu. Então, aí, cara, eu lembro. As coisas viraram assim, a gente ficou não sei quantos jogos sem perder com o Leão. Pô, cair na graça da torcida, assim, cara. Puta merda. Sem. Então, essa foi a minha história no Atlético, campeão da Conmebol, um título muito importante. E é isso aí, cara. Graças a Deus, só agradecer a Deus aí.